considerando que o Código de 1979, ele ainda é um código extremamente tutelar, que coloca o Estado como aquele que vai tutelar os que fugiram da regra, como se estar numa condição de vitimização, seja por sexual, física, psicológica, estar numa situação de carência e de miséria, fosse uma responsabilidade individual, pessoal de cada um. Então, assim, uma demanda em que o psicólogo fosse aquele que iria fazer a investigação do subjetivo, aquele que estaria vendo lá dentro do sujeito as suas motivações para aqueles comportamentos que eram considerados desviantes, ou a situação familiar era irregular e essa família precisaria ser regularizada, adaptada a um modelo de família normal, ou o adolescente que estava praticando atos infracionais deveria ter o seu comportamento controlado, vigiado pelo Estado. Os psicólogos começaram a perceber a necessidade de debaterem a sua questão ética, a sua questão técnica, para se fortalecer diante de um poder que os colocava como um saber menor. Um saber que vinha auxiliar, sim, a administração da justiça, mas da forma como a justiça queria. Não com aquilo que a psicologia efetivamente poderia oferecer, mas com aquilo que eles julgavam que a psicologia deveria oferecer. O que nós decidimos enquanto grupo, enquanto construção coletiva de um saber? Que nós deveríamos nos inserir nessas semanas de estudos, levando já um questionamento sobre a inserção do psicólogo na estrutura do Tribunal de Justiça e discutindo o quanto esse conhecimento poderia estar trazendo um novo olhar para essas questões. E que não fosse uma prática adaptativa, uma prática de sujeição, mas uma prática de transformação dessa realidade institucional. Essas propostas elas acabaram sendo ouvidas por um conjunto de juízes e desembargadores que se preocuparam efetivamente em discutir o conceito de minoridade com os profissionais de serviço social e da psicologia. Então, a gente ganha um papel de interlocutor da prática que acontecia no judiciário. E como interlocutores dessa prática, nós conseguimos propor a efetivação desse lugar através de um concurso público que aconteceu em 1985. Então, nós tivemos a criação de cargos através de um projeto de lei, criação de cargos, de 64 cargos de psicólogos para a capital. Isso foi uma luta da categoria, foi um primeiro concurso em que nós conseguimos levar o Conselho Regional de Psicologia como fiscalizador do certame e como elaborador do concurso. Em 13 de julho de 1990, foi aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, uma lei protetora dos direitos da criança e do adolescente, cabendo ao psicólogo judiciário interferir quando estes direitos estão ameaçados, contribuindo para o resgate da cidadania da população infanto-juvenil. O ECA legitima a equipe técnica para o funcionamento da Vara da Infância e Juventude, antiga Vara de Menores, enquanto serviço auxiliar. Os dispositivos do ECA definem que a atuação do psicólogo judiciário não se restringe à atividade pericial. Os psicólogos que estavam nessa época, trabalhando no judiciário, foram também construtores do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós vivemos a passagem dos diversos códigos, né? De 1979, de 1927 para 1979, Código de Menores, e do Código de Menores para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas nós colaboramos com essa transformação. E colaboramos de que forma? A partir da crítica que nós tínhamos ao nosso próprio fazer. Quando nós percebíamos essa distorção de se colocar a responsabilidade, né, das mazelas sociais nos sujeitos pessoais, individuais. E a lógica do processo jurídico, que é único, né, com início, meio e fim, ela perpetuava uma visão muito pouco abrangente da realidade. Então, o que os psicólogos e os assistentes sociais do judiciário começaram a fazer? Ao discutir essa prática, ao trazer essa prática a ser discutida no conselho, eles começaram também a discutir o quanto
né, a política de atendimento aos direitos da infância precisavam ser modificadas no país de acordo com a própria Constituição brasileira de 1988. E esta participação foi muito efetiva junto com os promotores da infância, que eram, na época, muito críticos e muito organizados. E aí o assistente social e o psicólogo do judiciário, eles começam também a dar uma contribuição histórica, não só para uma prática inserida naquela instituição, mas para os efeitos dessa prática na transformação da situação da criança no país. Tínhamos uma comissão representativa com assistentes sociais e psicólogos de todas as varas, organizando esses encontros para discutir a nossa trajetória profissional, discutir os efeitos da nossa prática e uma preocupação muito grande com alguns dilemas éticos que nós vivíamos no início da nossa carreira e da construção da nossa profissão no judiciário, que eram questões que falavam até de um certo conflito entre aquilo que nós aprendíamos na nossa Constituição, enquanto profissionais psicólogos, o nosso código de ética, e aquilo que nos era demandado pela instituição. Então, como que nós iríamos, por exemplo, fazer um acerto entre sigilo, segredo de justiça, né, e um laudo que vai funcionar como uma prova no processo para uma decisão que pode mudar e determinar, inclusive, identidades. A influência maior foi do método clínico, né, da formação que os psicólogos tiveram, na qual o uso de, basicamente, entrevistas, testagens e observações lúdicas acabam sendo o tripé básico de instrumental para fazer esse tipo de diagnóstico de como é que a família se encontra. E, nesse sentido, é muito fácil se confundir, digamos, um enquadre clínico, uma vez que se usa esse mesmo instrumental, né, e tentar-se uma transposição desse enquadre clínico para o enquadre judiciário, né. E, ao meu ver, penso que existe uma especificidade do trabalho do psicólogo dentro do Tribunal de Justiça, dentro de um enquadre que não é um enquadre clínico, né. É um enquadre que deve levar em conta a questão institucional. Então, por exemplo, as pessoas que nós atendemos em vara de família, elas não foram ao Tribunal de Justiça procurando um psicólogo, né? Eles foram ao Tribunal de Justiça procurando uma sentença que eles consideram a mais justa para a demanda de direito deles. E nós começamos a perceber que a psicologia tinha um conhecimento específico desse sujeito na medida em que compreendia a subjetividade como uma construção social, não apenas como um feixe de vazios, mas um feixe de possibilidades. O que é possível dentro da circunstância dessa família, dentro da circunstância de vida desta criança, buscar enquanto solução, né? Não para só um caso isoladamente, mas para uma situação problemática do ponto de vista social. E daí a necessidade do conhecimento ser interdisciplinar e da prática ser interdisciplinar. Porque a psicologia sozinha não dá conta, o serviço social sozinho não dá conta, nem o direito sozinho dá conta. E aí nós fomos aprendendo a necessidade também do psicólogo que trabalhava no judiciário, estar no Conselho Regional de Psicologia, criando um centro de orientação, um centro de escuta, não só das demandas que vinham da própria categoria, como das demandas daqueles que eram usuários do psicólogo